O que eu vou te revelar hoje pode doer no seu lado fã. A Marvel Studios convenceu o mundo de que é a maior potência criativa do cinema. Mas e se eu te provasse que os pilares desse império foram construídos sobre ideias de outra pessoa? Eu sei. E terá a chance de provar. Enquanto o mundo discute as novas contratações de Hollywood, a história esquecida revela que a Marvel não criou o futuro. Ela refinou o que a DC já tinha inventado décadas antes. De deuses intergalácticos a vigilantes urbanos, a cópia é mais profunda do que você imagina. Hoje vamos expor as cópias mais descaradas e entender por que a originalidade se tornou o recurso mais raro. Prepare-se, porque hoje a verdade não tem filtro. O Trono do Mal, Thanos versus Darkseid. Vamos começar pelo topo. Thanos. O titã que definiu o MCU surgiu em 1973. O criador Jim Starlin nunca escondeu. Ele estava de olho no trabalho de Jack Kirby na DC. 3 anos antes, em 1970, o mundo conhecia Darkseid. A semelhança não é coincidência, é DNA. A busca pela aniquilação, o trono espacial e a obsessão por uma fonte de poder absoluta. A Marvel pegou a imponência de Darkseid e a humanizou para as telas. Mas sem o Senhor de Apocalipse, os Vingadores não teriam um clímax no Ultimato. A fundação do maior vilão da Marvel é propriedade intelectual da DC. Os arqueiros e os doutores. Agora o misticismo. O Doutor Estranho é o rosto da magia na Marvel desde 1963. Mas, 23 anos antes, em 1940, a DC já apresentava o Senhor Destino. O elmo de Nabu, a capa e o título de Mago Supremo. A Marvel esperou o personagem original cair no esquecimento para lançar uma versão atualizada. E no nível urbano? Temos o Arqueiro Verde, 1941, contra o Gavião Arqueiro, 1964. A Marvel pegou o arqueiro habilidoso, trocou o capuz por um colete e removeu a temática de Robin Hood moderno para criar um soldado tecnológico. É a mesma função, a mesma arma, mas com 20 anos de atraso. Se você acha que o patriotismo exagerado começou na Marvel, precisa estudar a Era de Ouro. O Capitão América é o ícone de 1941, mas meses antes, a DC já apresentava o Comandante Gládio. A premissa era idêntica. Um homem comum submetido a experimentos científicos para se tornar o auge da força humana durante a guerra. A Marvel refinou o soro do super-soldado, mas o arquétipo do soldado da liberdade foi testado primeiro nos escritórios da DC. Mulher-gato versus Gata Negra. Aqui a cópia beira o plágio estético. A Mulher-gato da DC reina desde 1940 como a ladra sexy que vive um romance proibido com o herói. 40 anos depois, em 79, surge a Gata Negra. Cabelos brancos, uniforme de couro e o mesmo interesse amoroso pelo vigilante da cidade. E o Flash? O velocista de 1940 viu o Mercúrio surgir em 64. A Marvel tentou criar um velocista rebelde, mas na escala de poder, o Mercúrio não é nem uma brisa perto da força de aceleração. É a tentativa clara de replicar o fenômeno da Era de Ouro, que a DC iniciou. Intelecto e loucura. Coringa versus Duende Verde. Até na loucura existe espelhamento. O Coringa surgiu em 1940 como o arqui-inimigo definitivo, movido pelo caos. Em 1964, a Marvel trouxe o Duende Verde. Ambos usam gadgets temáticos, têm risadas maníacas e focam em destruir a vida pessoal do herói. Norman Osborn é, em muitos aspectos, um coringa corporativo. A Marvel pegou a psicopatia pura do palhaço e deu a ela um império financeiro para criar um conflito mais urbano, mas a sombra do sorriso do Coringa está lá. O Mercenário e a Piada, Exterminador versus Deadpool. Se existe um caso onde a Marvel não apenas copiou,
mas praticamente admitiu o plágio, esse caso se chama Deadpool. Em 1980, a DC apresentou ao mundo Slade Wilson, o Exterminador. Um mercenário sério, letal, mestre em armas e com um fator de cura acelerado. Ele era a ameaça definitiva para os jovens titãs. 11 anos depois, em 1991, Rob Liefeld criou para a Marvel o Wade Wilson, o Deadpool. A semelhança era tão óbvia que o roteirista Fabian Nicieza disse na época: "Isso aqui é o exterminador dos jovens titãs." Eles mantiveram o sobrenome Wilson, o uniforme tático de 2 cores e as mesmas habilidades. A diferença? A Marvel transformou o personagem em uma paródia cômica, enquanto o original da DC continua sendo o estrategista mais perigoso do mundo. O Deadpool é o exemplo perfeito de como a Marvel pega um conceito sombrio da DC e o transforma em um produto de massa através do humor. A volta por cima, quando a DC copiou. Mas para mantermos nossa credibilidade, a DC também já olhou para o vizinho, e é aqui que fica hilário. Vocês conhecem o Aquaman? Ele é de 1941, mas o Namor da Marvel é de 1939. Sim, o Rei de Atlântida da DC pegou emprestado o Trono dos Mares. E tem o Monstro do Pântano, DC, e o Homem-Coisa, Marvel. Ambos surgiram em 1971, com apenas 2 meses de diferença. Nesse caso, os roteiristas eram amigos e dividiam o mesmo apartamento. Foi uma cópia compartilhada que gerou 2 dos personagens mais profundos do terror nos quadrinhos. A Marvel sempre foi mestre em marketing. Eles pegam o conceito bruto da DC e o tornam pop. Mas o público de 2026 é mais exigente. Eles buscam a essência. Estamos vendo uma mudança de era. A indústria está saturada de reciclagens. Trazer atores do passado para papéis novos, como o Robert Downey Jr. fazendo o Dr. Destino, é o último esforço de quem está com o estoque de ideias vazio. O que o espectador quer agora é a alma do herói. A coroa da criatividade não pertence a quem faz mais barulho, mas a quem mantém a essência do mito viva. E a DC está finalmente parando de tentar ser a Marvel para ser ela mesma. A pergunta final é: você prefere o original que dita as regras ou a versão que faz o show? Qual dessas cópias você considera a mais na cara dura? Deixe seu comentário técnico aqui embaixo. Eu leio todos e respondo os melhores argumentos. Esmaga o like se você curte essa análise sem filtro, se inscreve para fortalecer o canal e compartilha esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E que a força de vontade esteja com vocês. E esse é o destino final.